Uma ótima noite para todos. É um prazer imenso estarmos reunidos mais uma vez. Nós vamos começar a nossa reunião com a leitura Guarda a paciência. Porque necessitais de paciência, para que depois, haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando teu coração. Entretanto, a paz desfrutarias no triunfo aparentes do próprio sonho, sem resgates. Os débitos que te anseiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor e dos que requisitam? Descansará o delinquente antes da justa preparação à falta cometida? Sabes que o destino materializará a planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta. Mas reconheces-te preço ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em força de angústia, a instituição a que serves de onde sofres a intromissão da calúnia ou golpe da crueldade, a rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarnecerem nas grades contingentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlastece. Não renuncie ao trabalho renovador. Recorda-te que a vontade de Deus se expressa a cada hora, nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos fortaleça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos, felicidade, mas antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. E depois dessa leitura, vamos nos conectando com a espiritualidade bendita, buscando ao nosso Pai maior, a espiritualidade bendita, confortando os nossos corações, buscando a Deus, ao nosso Mestre Jesus. E oremos assim. Pai amado, Mestre, Irmão grande e maior Jesus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, para mais uma reunião perante a Tua presença. E muito felizes, pedimos a Ti, Senhor, dai-nos forças, que os nossos corações possam ser cada vez melhor. A cada reunião, nós possamos absorver e sermos pessoas melhores. Que assim nós possamos ser impulsionados aos nossos trabalhos com felicidade, força e amor. Que assim seja, graças a Deus. A nossa palestra será com o nosso irmão Leone,
que falar sobre provas e expiações. Paz e luz a todos. Hoje, então, vamos falar sobre provas e expiações. Porém, antes de iniciarmos esse assunto, eu gostaria de ler um trecho do livro Que é o Espiritismo, escrito por Allan Kardec, onde ele diz o seguinte, que o Espiritismo ele tem por objetivo a constatação e o estudo da manifestação dos espíritos, de suas faculdades, de sua situação feliz ou infeliz e do seu futuro. Em uma palavra, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações sendo confirmadas têm por resultado a prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, quer dizer, da vida futura. Por isso mesmo, é a negação das doutrinas materialistas, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. Bom, por que eu quis trazer esse ponto? Porque quando nós falamos de provas e expiações, e principalmente para quem participa, né, de centros espíritas, a gente sempre ouve falar desses termos, porém a gente observa que muitas vezes esses termos não são muito bem compreendidos, né? E para quem está vendo isso daqui pela primeira vez, por que a doutrina espírita ela fala de provas e expiações? Bom, como disse aqui no texto, quando Kardec ele começa a fazer as suas perguntas, as suas entrevistas aos espíritos através de reuniões mediúnicas, ele vai começar então a se interessar pela natureza dos espíritos, ou seja, ele quer saber quem são os espíritos, né? Qual é o processo de criação desses espíritos. Então aí a gente vai ter, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que ele vai fazer todas essas perguntas. Ele vai fazer uma pesquisa sobre o mundo espiritual. E dentro dessa pesquisa, a origem, quando que os espíritos eles vêm, eles encarnam no mundo material, quando que eles deixam e quando que eles voltam, e o seu tempo no mundo espiritual e por que isso acontece. Então, para responder todas essas perguntas, então Kardec ele fez essa pesquisa com os espíritos e isso está tudo documentado no Livro dos Espíritos, com mais de 1000 perguntas a esse respeito. Bom, com base nisso, os espíritos vão dizer para Kardec que os espíritos são criados por Deus numa condição chamada simples e ignorantes, ou seja, sem nenhum conhecimento, e que conforme os espíritos vão encarnando, eles vão aprendendo com as situações da vida e com esse aprendizado é que nós vamos evoluindo, ou seja, através de reencarnações. Então a reencarnação ela é um dos princípios básicos da doutrina espírita, né? E então, através das encarnações, nós vamos aprendendo. Bom, com base nisso, para a gente poder aprender é como se fosse uma escola. Então, nós temos que ter certos obstáculos para podermos aprender com a vida, para que a gente possa evoluir. Então, esses obstáculos, os espíritos chamam de provas. Então, quando a gente vai para a escola, a gente não faz os exercícios, né? Então tem a matéria, a explicação da matéria, e nós vamos ter os exercícios. Então, esses exercícios são as nossas provas. Claro que quando a gente vai para a escola, nem sempre a gente vai muito bem nas provas. E aí o que acontece? A gente vai ter que repetir de ano. Então, essa repetição é o que nós chamamos de expiação. Mas eu vou fazer uma breve pausa dessa explicação para a gente entender o termo expiação e por que Kardec ele utiliza esse termo. Até porque expiação, se a gente for ver no dicionário, tem a ver com um castigo, né? Uma falta. Dentro da história da humanidade, o conceito de expiação, do ponto de vista espiritual, ele começa lá com os judeus. Até porque os judeus, quem já nunca ouviu falar a respeito dos bodes expiatórios? O termo bode expiatório. Do que se trata o bode expiatório?
Antigamente, isso antes de Jesus, os judeus eles tinham os rituais de sacrifícios, né, para que pudesse, vamos dizer assim, expiar, ou seja, corrigir, ou seja, pedir um perdão a Deus sobre os pecados do povo judeu. E aí o que acontecia? Eles faziam sacrifícios. E como que funcionava o ritual do bode expiatório? Haviam 2 bodes que eles pegavam para sacrifício e um touro, certo? Aí o que acontecia? Eles pegavam um bode e um touro e sacrificavam, pegavam esse sangue e passavam nas paredes do templo, ou da sinagoga, enfim. O outro bode era chamado de bode expiatório, porque era ele quem, vamos dizer assim, ficava com a culpa, era o encarregado de ficar com a culpa do povo judeu, ou seja, ele, então, dentro desse ritual. Com o passar do tempo, que aí veio o cristianismo e tal, e a gente teve toda aquela história da Igreja Católica sobre o conceito de Jesus vir e ele sofrer, ele carregar a culpa da humanidade, né? Tudo mais através do seu sacrifício na cruz e tal. O conceito de expiação, dentro agora do cristianismo contemporâneo, ali dentro do catolicismo, ele passou pelo seguinte: agora, depois do sacrifício de Jesus na cruz, tudo aquilo que a gente vai errando, a gente acaba sofrendo um castigo divino para poder pagar esse pecado, certo? Então, a Igreja Católica, ela trouxe o conceito das penas eternas. Então, por exemplo, eu errei, então agora, quando chegar o dia do juízo e tudo mais, vão ser pesados, né, os pecados e tudo mais. Ou então, quando nós morrermos, e aí a Igreja Católica colocou isso depois, que é o purgatório, porque primeiro existiu o céu e o inferno, e aí depois, durante a história, o purgatório ele foi incluído num dos concílios da igreja. E aí o que acontece? O ser humano ele tem que pagar os seus pecados perante a Deus, né? Isso depois do sacrifício de Jesus. Então, a partir do momento que a pessoa aderisse ao cristianismo, e mesmo assim continuasse cometendo erros, agora esses erros eles seriam pagos dessa forma. Né? Então, teria que expiar o pecado. Bom, quando Kardec ele chega e começa a conversar com os espíritos, entra uma curiosidade bastante interessante. Por quê? Se a gente observar as obras da doutrina espírita, seja o Livro dos Espíritos ou até mesmo o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que muitos dos espíritos que participaram com Allan Kardec na criação desses livros foram grandes nomes da Igreja Católica. Por exemplo, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, né? A gente teve o Erasto, que foi um dos discípulos na época de Jesus, ele fazia parte, né, do grupo, enfim, não dos 12 primeiros, né, mas dentro dos primeiros cristãos, Erasto. Tá? E aí o que acontece? Então, tinha esse pessoal, né? Então a gente tinha, como eu falei, o Santo Agostinho, que ele era um teólogo, né? Então o Kardec ele começa a perguntar, principalmente para esses espíritos, a respeito da situação deles, porque, bom, se até então acreditava-se que, e aí a gente vai ver no Livro dos Espíritos que tem uma a última parte que fala das penas e gozos futuros, ou seja, as nossas penas quando a gente morre, aí o que acontece? Eles vão responder para Kardec o seguinte: olha, não são penas eternas, são penas temporárias. Então, como o espírito ele está num processo de evolução, ele vai reencarnar, e na encarnação é que ele vai corrigir os seus débitos, mas não é Deus que está castigando, somos nós mesmos que colocamos os obstáculos, as dificuldades. É claro, então nós vamos ter as expiações, ou seja, nós vamos ter novos obstáculos, novas dificuldades, e aí vai entrar o nosso processo de aflição, mas esse processo expiatório ele é diferente do conceito de expiação até então trazido pela Igreja Católica. Por quê? Agora ele se torna um processo não punitivo de um Deus
mau, de um Deus castigador, e sim um processo de educação. Um processo de educação de quem? Do espírito imortal, de nós. Ou seja, aí nós vemos, então qual que é a diferença desses conceitos? Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e olha, por exemplo, a justiça da reencarnação, essa oportunidade de Deus, ele sendo justo e bondoso, nos dando novas oportunidades para corrigir as nossas falhas, então a doutrina espírita ela vem ressignificar o conceito de expiação, né? Porque se nós estamos corrigindo, é por bondade da providência divina. Então, aquele conceito de céu, de inferno, ele é totalmente ressignificado. Né? Até porque, por exemplo, se a gente for... depois na doutrina espírita, depois do livro dos Espíritos, tem um livro chamado Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Tá? Que é um livro onde Kardec ele vai explorar justamente esses conceitos junto com os espíritos. Tanto que ele vai começar no primeiro momento ali a falar a respeito da vida futura, o nada, o medo da morte. Aí ele vai também tratar todos esses conceitos. Aí é que ele vai ampliar esses conceitos, né? Sobre expiação, sobre castigo e tal. E aí tem a segunda parte do Céu e Inferno, que ele vai trazer os relatos dos espíritos. Então, por exemplo, às vezes a gente tem uma curiosidade de saber o que os espíritos dizem nas reuniões mediúnicas. Ué, tem a segunda parte do Céu e Inferno que vai contar isso pra gente. Tá? E aí, então, trazendo isso daí, a gente traz o entendimento do quê? De que como nós estamos num processo evolutivo, nós temos os obstáculos, né? Que a gente faz toda uma programação encarnatória, né? Então não existe vítima, aquele conceito de que, ou aquela ideia, eu não pedi para nascer. Na verdade, nós pedimos, é que nós não lembramos. Né? E aí, o que acontece? Quando a gente vem e a gente não passa pelas provas, a gente volta para o plano espiritual, e aí, quando estamos desencarnados, aí bate o choque de realidade, muitas vezes, e aí nós, na condição de espíritos, né, livres do corpo físico, despertos e tudo mais, aí a gente, peraí, então quer dizer que as coisas não funcionam, não eram bem assim? Então aí o espírito arrependido, o que ele faz? Então eu vou programar uma nova encarnação, e para corrigir aquelas provas que eu não passei, eu quero novas provas. Muitas vezes até a gente coloca provas um pouco mais duras, né? E aí, conforme a gente faz esse planejamento, essas novas provas é aquilo que nós chamamos de expiações. Ou seja, nós vamos corrigir aquilo que estamos devendo. E aí nós fazemos essa programação. Aí o que acontece? Quando a gente vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, e aí entra justamente quando Kardec ele vai conversar com o espírito do Santo Agostinho, sobre tanto a condição dos espíritos, né, quanto a questão da situação da humanidade, Santo Agostinho vai dizer para Kardec o seguinte, que no nosso universo não existe uma classificação espiritual, não só dos espíritos, né, que a gente tem vários graus de espírito, mas também de várias classificações dos planetas. Então, cada mundo tem a sua classificação. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Santo Agostinho vai dizer para Kardec que existem 5 categorias de mundos. A primeira são os mundos primitivos, a segunda são os mundos de provas e expiações, e lá ele chama, na verdade, de expiações e provas, né, mas é a mesma coisa. Mundos de regeneração, os mundos felizes e os mundos divinos. E de acordo com a evolução, na nossa evolução espiritual, nós passamos por todas essas categorias de mundo também. Olha só. Então, por que Santo Agostinho vai falar isso? Porque quando a gente pensa que a Terra, e aí ele vai dizer lá, que a Terra ela está na segunda categoria, que são provas e expiações. O que caracteriza provas e expiações? É um mundo onde a maioria de nós
estamos aqui encarnados, nós vamos passar por dificuldades. E aí, quando Santo Agostinho ele explica isso, ele aprofunda aquilo que Jesus dizia, que no mundo tereis aflições, tribulações, né? Então, isso tudo, essa visão mais ampla é colocada aí. Então, quando a gente fala de provas e expiações, nós estamos falando das nossas dificuldades ao encarnarmos. E por que nós temos as provas e as expiações? Conforme foi dito, é para que nós possamos aprender e evoluir. Porque aí a doutrina espírita ela vai explicar isso através de uma lei chamada Lei do Progresso. Então, todos nós, e aí, todos nós em todo o universo estamos submetidos à Lei do Progresso. Tá? Então, quando a gente fala em provas e expiações, é esse aprendizado. É essa ressignificação do conceito espiritual. Mas essa ressignificação, ela só foi possível a partir do momento em que ocorreram as reuniões mediúnicas, onde Allan Kardec foi lá e fez toda a sua pesquisa, ele entrevistou os espíritos, ele classificou os tipos de espíritos, e aí, uma vez classificando os tipos dos espíritos, ele foi conversar com os espíritos superiores e começou a conversar a respeito desses conceitos. Porque, uma vez que... E aí, por isso que também eu trouxe lá no comecinho da nossa apresentação, essa parte do livro que é o Espiritismo. Porque denota que a doutrina espírita, ela vem e ela traz em seus livros, principalmente nas obras de Kardec, essa ampliação de conceitos, essa visão mais ampla a respeito do mundo espiritual, a respeito do universo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, quando a gente olha por esse aspecto, e aí a gente começa a olhar as nossas dificuldades, os nossos obstáculos na vida, então a gente, isso nos dá o quê? O entendimento. Entendimento de que não há injustiça no universo. Deus não é um ser injusto, ele é soberanamente justo e bom. E aí, por conta disso, aí nós começamos também, através da reflexão, a mudar a nossa forma de ver as coisas. Porque, poxa vida, se nós somos os arquitetos da nossa vida, claro que existem as leis morais, né, que a gente chama de leis universais, que é independente da lei do homem, independente de religião, são leis do universo, tá? Mas, a partir do momento que existem as leis universais, que são as leis morais, nós saímos desse caminho, o que acontece? A gente acaba gerando as expiações. Então, se hoje nós sofremos, e aí depois a gente vai ter o conceito de causas das aflições e tudo mais, né? Enfim. Então, se nós sofremos, é porque nós descumprimos a regra. Né? E qual é a regra? É o seguinte, a doutrina espírita também vai explicar, é a lei de justiça, amor e caridade. Todas as vezes que nós, através do nosso livre-arbítrio, nós descumprimos a lei de amor, justiça e caridade, tanto conosco quanto nós com o nosso próximo, o que a gente faz? A gente repete na prova. E aí precisa refazer a prova. Daí, porque quando a gente pensa assim, por exemplo, principalmente em conflitos familiares, né? Eu já vim com você em outra vida. Né? A gente vai ver muitos casamentos, por exemplo, ou até mesmo relações entre familiares conflituosas. Mas por quê? Muitas vezes são resgates, são expiações. Nós não passamos na prova, na outra encarnação, e agora o que a gente fez? A gente fez um combinado no plano espiritual e viemos juntos para poder aprender juntos.
Então aí nós percebemos o quê? A grandeza da doutrina espírita nos explicando essas coisas. Como eu já disse, graças às comunicações mediúnicas. Se não fossem as comunicações mediúnicas, se não fosse os espíritos contarem isso, até porque durante a boa parte da história da humanidade isso era um conhecimento restrito, com a vinda da doutrina espírita, uma vulgarização do conhecimento a respeito da mediunidade, a respeito das formas de comunicação com os espíritos e os benefícios dessas comunicações, do ponto de vista de que, não pela simples curiosidade, mas pelo fato de que a gente pode aprender com eles muitas coisas, e aí nós estamos vendo um exemplo claro disso, essa ressignificação, porque olha que interessante, Kardec, ele, através de uma reunião mediúnica, ele pôde conversar com grandes nomes da igreja, ou até mesmo grandes nomes da filosofia, como Sócrates, Fénelon. Então, as reuniões mediúnicas, elas proporcionam tudo isso. Esse aprofundar. E é nesse aprofundar que nós vamos ver provas e expiações. Vida futura, reencarnação, mediunidade, tudo isso daí. Então, espero que nós possamos ter entendido um pouquinho a respeito desse assunto. O conceito é um pouquinho complexo, né? Mas nós recomendamos que em casa vocês leiam o Livro dos Espíritos, tá? Porque é no Livro dos Espíritos que estão essas perguntas e respostas. Tem todo esse material. Tá? Se não der para comprar o Livro dos Espíritos, vai no site da Kardecpedia, procura aí no Google, Kardecpedia. Kardecpedia, ele é um site que contém todas as obras de Allan Kardec de forma online e gratuita, tá? Tem até aplicativo para celular. Então, dá para baixar o aplicativo no celular e ter todas as obras de Kardec, não só o Livro dos Espíritos, as 23 obras, tá bom? Muita paz a todos, e nesse momento nós vamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e vamos pedir que os bons espíritos nos envolvam com a sua luz, a fim de que permanecemos intuídos e inspirados por eles, para que os nossos pensamentos sejam sempre salutares, para que o nosso raciocínio possa despertar em nossos corações os mais belos sentimentos para conosco e para com a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.